Segundo Crônicas, capítulo 33. Manassés tinha apenas 12 anos de idade quando se tornou rei e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas vergonhosas das nações que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na terra. Ele reconstruiu os altares dos deuses falsos que seu pai Ezequias tinha destruído. Ergueu altares a Baal e fez postes ídolos, e inclinava-se e prestava culto ao sol, à lua e às estrelas. Chegou a construir altares no templo do qual o Senhor havia dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para a adoração ao sol, à lua e às estrelas. Manassés chegou a sacrificar também seus próprios filhos como ofertas queimadas no vale de Ben-Rinom. Além disso, consultava médiuns, praticava feitiçaria, adivinhação e magia, e fez toda espécie de mal diante do Senhor, provocando a ira do Senhor. Ele colocou uma imagem esculpida no templo do qual o Senhor havia dito a Davi seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel, serei honrado para sempre. E se vocês obedecerem aos meus mandamentos e a todas as leis e instruções dadas a vocês por meio de Moisés, eu nunca mais tirarei Israel dessa terra que dei aos seus antepassados. Manassés, porém, estimulou o povo de Judá e de Jerusalém a praticar o mal, a ponto de fazerem coisas piores do que as nações que o Senhor havia expulsado quando Israel entrou na terra. Tanto Manassés como seu povo não deram atenção às palavras do Senhor. Por isso o Senhor enviou os exércitos assírios, e eles o prenderam com ganchos e o amarraram com correntes de bronze para o levarem para a Babilônia. Cheio de pavor e aflito, Manassés se humilhou diante do Deus dos seus antepassados, pedindo socorro. E quando ele orou, o Senhor ouviu, teve misericórdia dele e respondeu ao seu pedido, levando-o de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu finalmente que o Senhor era realmente Deus. Depois disso, ele reconstruiu o muro de fora da cidade de Davi e o muro do lado oeste da fonte de Gion, no vale do Cedron, e até a porta do Peixe e ao redor da colina de Ofel, onde o muro foi construído muito alto. Colocou comandantes do seu exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés também retirou os deuses estranhos e a imagem que ele havia colocado no templo, e despedaçou os altares que ele havia construído na colina do templo e os altares que estavam em Jerusalém. Jogou tudo para fora da cidade. Depois reconstruiu o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios sobre ele, sacrifícios de paz e ofertas de ações de graças, e exigiu que o povo de Judá adorasse o Senhor, o Deus de Israel. Contudo, o povo ainda oferecia sacrifícios nos altares dos montes, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, sua oração a Deus e a resposta do Senhor de Israel por meio dos profetas estão escritos no livro da história dos reis de Israel. A oração que ele fez, a maneira como Deus respondeu e um relato de seus pecados e erros, inclusive uma lista dos lugares onde construiu altares idólatras nas montanhas e ergueu postes sagrados e ídolos de escultura, isso antes de humilhar-se, tudo isso está registrado no livro dos profetas. Manassés morreu e foi sepultado em sua propriedade, e seu filho Amon se tornou o novo rei. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém, mas seu reinado durou apenas 2 anos. Ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, à semelhança de seu pai Manassés, porque Amon sacrificou a todos os ídolos que Manassés havia feito. Porém, não mudou de atitude, humilhando-se como o seu pai. Em vez disso, transgredia cada vez mais. Por fim, seus próprios oficiais conspiraram contra ele. Por isso, seus próprios oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram no palácio. Mas o povo de Judá matou todos aqueles que o assassinaram e declarou seu filho Josias o novo rei.
Segundo Crônicas, capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu com muito cuidado o bom exemplo de seu antepassado Davi. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, ele começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. 4 anos depois, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os altares dos deuses falsos, dos postes ídolos, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Ele foi pessoalmente ver como eram destruídos os altares de Baal, como eram derrubadas as colunas sobre os altares e os postes sagrados reduzidos a pó, bem como os ídolos de metal, e espalhados sobre os túmulos daqueles que ofereciam sacrifícios a esses deuses. Depois ele queimou sobre seus próprios altares os ossos dos sacerdotes que não adoravam a Deus, purificando assim o povo de Judá e de Jerusalém. A seguir, foi às cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e até da distante Naftali, e fez a mesma coisa nesses lugares. Derrubou os altares dos deuses falsos, reduziu a pó os outros ídolos e derrubou todos os altares de incenso. Ele fez isso em toda parte da terra de Israel, antes de voltar para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, depois que ele havia purificado a terra e o templo, ele nomeou Safã, filho de Azalias, e Maacéias, governador de Jerusalém, e Joá, filho de Joacás, tesoureiro da cidade, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Josias estabeleceu um sistema de recolher donativos para o templo. A prata era recolhida nas portas do templo do Senhor pelos levitas que estavam de serviço ali e levada ao sumo sacerdote Ilquias para a contagem. As ofertas eram trazidas pelas pessoas que vinham de Manassés, de Efraim e de outras partes remanescentes de Israel, bem como do povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles confiaram a prata aos homens convocados para supervisionarem a reforma do templo do Senhor, que pagavam os trabalhadores que faziam os reparos e a reconstrução no templo. Essa prata também servia para pagar os carpinteiros e pedreiros e para comprar material de construção, blocos de pedra trabalhada, madeira para as vigas e para outras reformas que os reis anteriores de Judá haviam demolido. Os trabalhadores foram ativos e fiéis sob a chefia de Jaate e Obadias, levitas da família de Merari, e por Zacarias e Mesulão, da família de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais eram encarregados de tocar para louvar o Senhor, enquanto a obra progredia. Alguns deles dirigiam os trabalhadores comuns que traziam os materiais para os operários. Outros ainda ajudavam como secretários, supervisores e guardas dos portões. Um dia, quando Ilquias, o sumo sacerdote, estava no templo do Senhor, registrando a prata recolhida nas portas, encontrou um velho livro que se verificou ser o livro das leis de Deus dadas por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário do rei Safã: "Veja o que eu encontrei no templo, esse é o livro da lei." E Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei, junto com seu relatório da reconstrução, e disse: "Os servos do Senhor estão fazendo tudo de acordo com o que lhes foi ordenado." Os cofres da prata foram abertos e contados e entregues nas mãos dos supervisores e dos trabalhadores. E Safã acrescentou: "O sacerdote Ilquias entregou-me um livro." E ele leu o livro em voz alta para o rei. Quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas e deu ordens a Ilquias, Aicão, filho de Sifã, Abidom, filho de Mica, o secretário Safã, e Asaías, ajudante pessoal do rei, dizendo: "Vão ao templo e orem ao Senhor por mim. Orem por todo o remanescente de Israel e de Judá, porque este livro diz que o motivo pelo qual a grande ira do Senhor foi derramada sobre nós é que nossos pais não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram conforme o que está escrito nesse livro." Então Ilquias e os demais homens foram à casa da profetisa Hulda, esposa de Salum, filho de Tocate, neto de Harás. Salum era o alfaiate do rei. Ela morava na parte baixa de Jerusalém,
Quando contaram a ela sobre o problema do rei, Hulda respondeu: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga ao homem que enviou vocês a mim. Assim diz o Senhor, eu vou destruir essa cidade e seu povo. Todas as maldições escritas no livro lido diante do rei de Judá vão acontecer, pois meu povo me abandonou e adorou deuses falsos, provocando a minha ira por causa das suas ações. Portanto, o meu furor será derramado sobre este lugar e não se retirará. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Já que você está triste e se humilhou diante de mim quando ouviu minhas palavras contra essa cidade e seu povo, e rasgou sua roupa e chorou perante mim, eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Portanto, não enviarei o mal prometido sobre esta cidade e seu povo antes da sua morte. Então eles levaram ao rei Josias a palavra do Senhor. Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Ele foi ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, tanto grandes como pequenos. Ali o rei leu o livro para eles em voz alta, todas as palavras da aliança de Deus que foi achada no templo do Senhor. Enquanto o rei estava diante deles, fez uma promessa ao Senhor de seguir os seus mandamentos, testemunhos e decretos com todo o seu coração e sua alma, e fazer o que estava escrito no livro. Ele exigiu que todos em Jerusalém e Benjamim prometessem cumprir esse trato com Deus, e todos eles prometeram. Assim, Josias retirou todas as imagens de todo o território dos israelitas e exigiu que todos adorassem o Senhor, seu Deus, e por todo o restante da vida do rei, eles continuaram servindo ao Senhor, o Deus de seus pais. 2 Crônicas, capítulo 35. Então Josias anunciou que a festa da Páscoa seria comemorada no 14º dia do primeiro mês em Jerusalém. O cordeiro da Páscoa foi morto naquela tarde. Ele também designou sacerdotes para os seus postos e os estimulou a começarem o seu trabalho no templo do Senhor novamente. Ele enviou uma ordem aos levitas, consagrados ao Senhor, para instruírem todo o povo de Israel, já que a arca sagrada está agora no templo de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, e vocês não precisam mais carregá-la sobre os ombros de um lugar para o outro. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, e a Israel, seu povo. Organizem-se para o serviço por famílias, de acordo com os seus grupos, como era costume no tempo dos seus pais, conforme a orientação escrita de Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Cada grupo de levitas vai atender a determinados grupos de famílias do nosso povo no lugar santo. Abatam os cordeiros para a Páscoa, santifiquem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas. Sigam todas as instruções do Senhor dadas por intermédio de Moisés. Então o rei Josias ofereceu do seu rebanho 30.000 cordeiros e cabritos para as ofertas de Páscoa do povo, além de 3.000 novilhos. Os oficiais do rei também ofertaram de livre vontade para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os chefes do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois para os sacrifícios da Páscoa. Conanias e seus irmãos Semaías e Natanael e os líderes dos levitas, Hasabias, Jeiel e Josabade, deram 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois aos levitas para o sacrifício da Páscoa. Quando tudo estava preparado para a festa, os sacerdotes foram para os seus lugares, e os levitas formaram os grupos de serviço, conforme o rei havia mandado. Então, os levitas mataram os cordeiros da Páscoa e entregaram o sangue aos sacerdotes. Os sacerdotes aspergiram o sangue sobre o altar, enquanto os levitas tiravam a pele dos animais. Eles separaram os animais para cada tribo apresentar suas próprias ofertas queimadas ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés. Disseram e fizeram a mesma coisa com os bois. Depois, conforme estava ordenado pela lei de Moisés, assaram os animais da Páscoa sobre o fogo, cozinharam as ofertas sagradas em panelas, caldeirões e frigideiras, e os levaram depressa a todo o povo para comer. Depois, os israelitas prepararam o que era deles e para os sacerdotes.
descendentes de Arão, porque os sacerdotes ficaram ocupados desde a manhã até a noite, oferecendo a gordura e as ofertas queimadas. Os cantores, descendentes de Asaf, estavam em seus lugares, seguindo as instruções dadas pelo rei Davi, Asaf, Remã e por Jedutum, profeta do rei. Os porteiros tomavam conta das portas e não precisavam deixar seus postos, porque a refeição deles era trazida pelos seus irmãos levitas. Toda a cerimônia da Páscoa foi realizada naquele dia. Todas as ofertas queimadas foram sacrificadas sobre o altar do Senhor, conforme as ordens de Josias. Todos os israelitas que estavam presentes em Jerusalém tomaram parte na festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Desde o tempo do profeta Samuel, a Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira. Nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa semelhante a esta, como o fez o rei Josias, incluindo tanto os sacerdotes, levitas e todo o povo de Jerusalém, de todas as partes de Judá e também de todo Israel. Esta Páscoa foi comemorada no 18º ano do reinado de Josias, depois de tudo que Josias havia feito e depois de preparar o templo do Senhor. Neco, rei do Egito, levou seu exército para lutar em Carquemis, junto ao rei Eufrates, e Josias marchou contra ele. O rei Neco, porém, enviou representantes a Josias com esta mensagem: não quero lutar com você, ó rei de Judá. Vim apenas para combater os meus inimigos. Deixe-me em paz. Deus me disse para me apressar. Não se intrometa com Deus, ou ele o destruirá, porque ele está comigo. Mas Josias não quis saber de voltar atrás. Ele levou seu exército para a batalha no vale de Megido, colocou de lado suas roupas reais, de modo que o inimigo não podia reconhecê-lo. Josias não quis acreditar que a mensagem de Neco era da parte de Deus. Os flecheiros do inimigo feriram o rei Josias, e ele disse aos seus oficiais: tirem-me da batalha, estou seriamente ferido. Então, os oficiais tiraram-o do seu carro e o colocaram em outro carro, e ele foi levado para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado ali no cemitério real. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou por ele. O profeta Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias. Até hoje, os cantores e cantoras ainda cantam canções tristes em homenagem à morte de Josias. Essas canções de tristeza foram registradas nas lamentações oficiais dos reis de Israel. Os demais acontecimentos de Josias, suas boas ações e como ele seguiu as leis do Senhor, tudo o que ele fez do início ao fim, está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. 2 Crônicas, capítulo 36. Jeoacás, filho de Josias, foi escolhido pelo povo para ser o novo rei em Jerusalém no lugar de seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, mas seu reinado em Jerusalém durou somente 3 meses. O rei do Egito destronou Jeoacás em Jerusalém e exigiu de Judá um imposto anual de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O rei do Egito nomeou Eliaquim, irmão de Jeoacás, como o novo rei de Judá e sobre Jerusalém. O nome Eliaquim foi mudado para Jeoaquim. Jeoacás, irmão de Eliaquim, foi levado como prisioneiro para o Egito por Neco. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei e reinou 11 anos em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por fim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou Jerusalém e o levou embora para a Babilônia, preso com correntes de bronze. Nabucodonosor também tomou parte dos objetos do templo e os colocou no seu próprio templo da Babilônia. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e todo o mal que ele fez e todas as acusações contra ele estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim tornou-se o novo rei. Joaquim tinha 18 anos quando subiu ao trono, porém ele reinou somente 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na primavera seguinte, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia. Nessa ocasião, foram levados para a Babilônia muitos tesouros do templo do Senhor. E o rei Nabucodonosor nomeou Zedequias, irmão de Joaquim, como o novo rei de Judá e de Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque não quis aceitar o conselho do profeta Jeremias, que lhe trazia mensagens vindas do Senhor.
Ele também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, muito embora tivesse feito juramento de lealdade a ele, em nome de Deus. Zedequias foi um homem duro e teimoso e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Todos os líderes dos sacerdotes e do povo se tornaram cada vez mais infiéis a Deus e adoravam os deuses falsos das nações vizinhas. Desse modo, profanaram o templo do Senhor em Jerusalém. Desse modo, profanaram o templo do Senhor em Jerusalém, que tinha sido consagrado a ele. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de profetas, porque ele tinha compaixão do seu povo e da sua habitação. Mas eles zombavam desses mensageiros de Deus e desprezavam as palavras deles, caçoando dos profetas. Até que a ira do Senhor se levantou contra o povo e já não houve mais remédio. Então o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles e ele matou seus jovens à espada, indo atrás deles até dentro do templo. Ele não teve piedade, matando rapazes. Ele não teve piedade, matando rapazes, moças, adultos e velhos. O Senhor usou o rei da Babilônia para destruí-los. Levou consigo para a Babilônia todos os utensílios do templo do Senhor, grandes e pequenos, e os tesouros do templo do Senhor, assim como os tesouros do rei e dos seus oficiais. Depois, seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, pôs fogo em todos os palácios e destruiu todos os objetos valiosos que haviam neles. Os que não morreram foram levados para a Babilônia como escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia conquistou a Babilônia. Dessa maneira se cumpriu a palavra do Senhor por intermédio de Jeremias, de que a terra teria os seus descansos sabáticos, até se completarem 70 anos de desolação. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito por meio do profeta Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro para fazer uma proclamação em todo o seu reino e o fizeste também por escrito. Assim declara Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e me mandou construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Todos dentre vocês que são povo do Senhor, voltem para Jerusalém, e que o Senhor esteja com vocês.